minha vida. Quero renascer. Falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós acabamos de rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós falamos do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Bom, de imediato nós sabemos que Deus é único, mas Ele se manifesta em três pessoas. Eu não vou tentar explicar isso para vocês, porque é um dos grandes mistérios que nós temos, que um dia conheceremos quando estivermos na presença de Deus. Mas nós sabemos que Deus se manifesta desta forma. Deus se manifesta desde o início. A primeira manifestação do Espírito Santo, ela ocorreu exatamente na criação. Nós temos no relato da criação em Gênesis 1:2, que diz assim, já foi lido hoje para vocês, e o Espírito pairava sobre as águas. Então, a ação de Deus, ela é sempre trinitária. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre agem de uma única forma, unidos. Na verdade é um mistério. Quanto mais a gente tentar, a gente faz analogias, a gente tenta dizer cada vez, não, são três pessoas. Então são três, mas é um só Deus. Não, então são um. Não, mas são três pessoas. Não cabe na nossa cabeça. É como se o oceano coubesse dentro do barquinho. É impossível. Mas um dia nós conheceremos. Então o Espírito sempre atuou na história da humanidade. Só que lá atrás, antes de Jesus, porque a gente divide a história da salvação até Jesus e depois de Jesus. Antes é o Antigo Testamento, depois é o Novo Testamento, que inicia-se com Jesus. Lá atrás, no Antigo Testamento, o Espírito Santo estava presente? Estava presente, e nós podemos vê-lo, e através da palavra, através do relato da palavra, o Espírito Santo, ele atuava, e ele era dado a algumas pessoas em especial, para que elas pudessem realizar uma missão. Então, por exemplo, Isaías 61:1 diz assim: o Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor consagrou-me pela unção. O profeta Isaías, ele era movido pelo Espírito Santo. Ele recebeu a unção do Espírito Santo. Depois nós vamos ver já Jesus lendo na sinagoga esse texto e também atribuindo a si esta unção, que era uma unção do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele está totalmente presente na obra do Cristo. Jesus foi concebido pela obra do Espírito, vocês conhecem, né? Pois o que nela foi concebido, diz lá em Mateus, vem do Espírito Santo. Então a concepção de Maria, que é algo extraordinário também, vem através do Espírito Santo. Jesus é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, fica lá 40 dias, né? Preparando-se para a sua missão. João Batista batizava, é o precursor, anunciando que viria o Salvador. Ele batizava, mas ele dizia: eu batizo com água, mas virá aquele que batizará no Espírito Santo. Quem é esse que vai batizar no Espírito? Jesus. Jesus expulsa demônios pela força do Espírito Santo. Então toda a ação, se vocês forem pegarem as citações que existem nos evangelhos, vocês vão ver que toda a ação de Jesus era unida ao Pai e era movido pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é uma promessa também do Pai. Jesus fala lá em Lucas 24:49: eu vos mandarei o prometido de meu Pai. Permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Isso aqui aconteceu, essa passagem,
é depois da ressurreição de Jesus. E Jesus anuncia de uma maneira muito clara: eu vos mandarei o prometido do meu Pai. Permanecei na cidade, não faço nada sem o Espírito Santo. Eu acho que Jesus nem precisaria até dizer. Imagine como é que deveria estar a situação dos apóstolos naquele momento. Jesus havia sido morto, ressuscitou. Eles deveriam estar realmente de uma polvorosa e entendendo muito pouco de tudo aquilo que tinha acontecido. E aonde é que a gente vê essa promessa do Pai? A gente pode ler lá em Joel 3:1, que diz assim: derramarei o meu espírito sobre todo ser vivo. E aí que está a grande novidade. O Espírito Santo era concedido a algumas pessoas para que elas realizassem uma missão. Agora havia uma promessa, que o Espírito Santo seria dado a todo ser vivo. E a passagem diz, até mesmo aos escravos, que não tinha dignidade nenhuma naquela época, receberão também o meu Espírito. E Jesus aqui, quando falou que mandaria que o Espírito, o prometido do Pai, ele diz que eles seriam revestidos da força do alto. O Espírito Santo vem e entra na vida dos apóstolos como força. Eu me referi que eles deveriam estar apavorados. E vem exatamente no dia de Pentecostes, que nós celebramos até hoje, esta vinda do Espírito Santo de uma maneira assim, muito evidente, de uma maneira poderosa. Diz assim em Atos 2, de 1 a 4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Veja, no momento que nós consideramos a inauguração da nossa igreja, os apóstolos estavam reunidos no cenáculo, Maria estava presente com eles, eles estavam fechados por medo dos judeus. E naquele momento ocorre essa intensa manifestação. Vocês podem depois ver com mais cuidado esse texto, talvez ele seja proclamado um pouco mais tarde novamente para vocês, que as pessoas que estavam fora ouviram aquilo que tinha acontecido. Mas o grande efeito, qual foi? Foi nos apóstolos. Então nós temos, por exemplo, Pedro. Veja só, Pedro já havia negado 3 vezes Jesus. Diante daquela força do império, diante das pessoas que já haviam maltratado Jesus, ele se esquivou e disse que não conhecia aquele homem. A partir do momento que ele recebeu o Espírito Santo, que ele recebeu essa unção, ele sai naquele momento e anuncia. E é um anúncio maravilhoso que vocês podem ver na continuidade do capítulo 2 de Atos. E ele daí diz para o pessoal, para todos que estavam ali presentes, e tinha gente de várias regiões do mundo ali. Ele diz, olha, aquele Jesus que vocês crucificaram, Deus o ressuscitou. E nesse anúncio, com todo o poder, diz ali a palavra que naquele dia 3.000 pessoas se converteram. 3.000 pessoas ouviram o anúncio de Pedro. Antes um pescador apavorado, agora um homem corajoso, e que dali em diante nunca mais ele temeria, até a morte de cruz e de ponta cabeça, certo? Ele foi até o fim, porque ele recebeu a unção do Espírito. E na segunda epístola a Timóteo 1,7 diz, pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sabedoria. Então esta é uma realidade que nós precisamos viver em nossas vidas. O cristão não é uma criatura frágil. O cristão não foi feito para ser colocado em uma proteção, em uma redoma de vidro. Ó, Deus não me deixa mais nada acontecer na minha vida.
Muito pelo contrário, nós continuamos vivendo a nossa vida normalmente, mas nós passamos a ter força. E eu afirmo para vocês aqui, as pessoas mais fortes são os cristãos, porque são revestidos da força que vem do alto e que é disponível a cada um de nós em nossas vidas. Eu olho para trás da minha vida, passei por tantas coisas e digo para vocês, como é que eu consegui passar isso? E olho com facilidade. Hoje eu olho e falo, meu Deus, como eu passei por cima disso tudo, tantos acontecimentos. E claro, cada um de vocês também pode dar os seus testemunhos. Digo, então onde é que veio essa facilidade para lidar com tantas adversidades? É o Espírito Santo. Maravilhosamente é o Espírito Santo. Que nós recebemos quando? Nós recebemos quando fomos batizados. Então nós não sabemos como é viver sem a ação do Espírito Santo. São as boas ideias, são o nosso coração bom, as boas ações, as inspirações que recebemos, os bons conselhos, a fortaleza, o amor a Deus, tudo isso vem da onde? É o Espírito Santo que está em nosso coração. Mas o Espírito, ele respeita a nossa liberdade. E ele age de acordo com o que nós permitimos. Na medida em que nós nos abrimos à ação do Espírito Santo, ele age com toda a força. E vamos ver o que o Espírito faz. Então, o Espírito diz, Jesus, quando vier o Paráclito, o advogado, o Espírito Santo, ensinar-vos-á toda a verdade. Então o Espírito Santo ensina a verdade. Veja, nós ainda estamos talvez estejamos ainda na pré-história, diante do conhecimento científico. Se conhece muito hoje, mas se conhece muito mais do que se conheceu, né? O que conhecia o homem primitivo, mas o que conhecemos nós hoje diante da realidade? Ainda conhecemos muito pouco. Como é que funciona o universo, como é que as coisas realmente funcionam. Mas os seres humanos viveram esse tempo todo no desconhecimento científico, e nós também vivemos, de certa forma, do desconhecimento científico. Mas o que nós conhecemos? Aquilo que é necessário para que a gente viva e viva bem. Nós conhecemos qual é a verdade. Qual é a verdade que o Espírito nos inspira? Primeiro, que nós viemos de um Deus que nos criou por vontade. Deus gerou cada um de nós porque Ele quis gerar cada um de nós. Nós não estamos aqui por acaso. Nós fomos queridos por Deus. E nós fomos destinados a algo de bom no plano de Deus. O Espírito nos fala isso. O Espírito nos dá essa convicção. E vai nos ensinando que o que nós precisamos fazer? Nos tornarmos brilhantes cientistas? Brilhantes profissionais? Não, o Espírito nos indica que nós precisamos crescer no amor. A verdade que o Espírito nos indica. Não importa o que cada um de nós faça nas suas vidas, o que importa é que a gente vá se desenvolvendo no amor. O Espírito também recorda e vivifica as palavras de Jesus. Jesus disse assim: o Espírito vos recordará tudo o que vos disse. Vejam que relato maravilhoso da vida de Jesus. Vejam que os evangelhos não se contradizem. Vejam que é uma verdade maravilhosa. E como é que ela foi gravada? Vocês vêm aqui, assistem uma palestra, você não grava mais do que 10%, se você gravar muito. Como é que depois isso tudo foi recordado, 50, 60 anos depois? Como é que isso veio parar em nossas mãos hoje? Porque o Espírito Santo recordou. Só que o Espírito Santo também vivifica. O que é esse fenômeno que ocorre? Que quando lemos a palavra de Deus, ela se torna atual em nossas vidas. Que ação é essa? Por que serve? Outro dia alguém me deu um testemunho dizendo que o que Deus quer dizer sobre isso. E ao abrir a palavra, ele foi instruído exatamente o que o Senhor queria para a vida dele. E na medida em que colocou em prática,
e isso rendeu bom fruto. Depois foi ver direitinho, o que lá estava escrito não era aquilo que literalmente dizia no dia seguinte, mas naquele momento de inspiração, ele sentiu o toque do Senhor, dizendo o que era verdade. Então é o Espírito que vivifica a palavra. Por isso que é muito importante lermos a palavra diariamente, fazer com que essa palavra entre em nosso coração, porque ela é viva, ela é eficaz, ela é atual. Outra coisa, Jesus Cristo é o Senhor. Vocês disseram isso? Vocês pronunciaram isso? Por que vocês pronunciaram isso? Quem disse isso para vocês, que Jesus é o Senhor? De onde vem essa convicção? É o Espírito que dá testemunho em nosso coração. Ninguém diz Jesus é o Senhor se não for através do Espírito Santo. E o Espírito é Deus conosco. Deus está presente em cada um de nós. Diz São Paulo: não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então o Espírito habita o nosso coração, ele habita a nossa vida. Deus está presente no nosso cotidiano. Para que o Espírito está conosco? Qual é a finalidade do Espírito estar conosco? Para realizar a nossa grande vocação. E qual é a nossa grande vocação? A vocação comum que todos nós temos é a nossa santificação. Ninguém vai se justificar por suas próprias obras, mas é o Espírito que está em nós que vai transformando a nossa vida, vai transformando os nossos pensamentos, o nosso querer, e nós dando força para realizar aquilo que Deus quer em nossas vidas, que é exatamente a nossa santificação. E o Espírito, sabe o que foi que ele disse para cada um de nós? Ele dá testemunho ao nosso coração que nós somos filhos de Deus. Alguém aqui não se acha filho de Deus? Todos aqui concordam que são filhos de Deus? Mas mais do que isso, ele derrama o amor de Deus em nosso coração. Então eu pergunto, existe alguém aqui que não se sente amado por Deus? Ou mal amado por Deus? Todos se sentem? Por que você se sente amado? De onde é que vem essa convicção? Agora eu vou fazer uma pergunta assim meio esquisita. Você se sente muito amado por Deus, mais amado do que os outros ou não? Você se sente amado de uma forma especial? Não se sente amado de uma maneira especial? Não se sente amado de uma forma única? Você se sente amado de uma forma única? E você fica triste porque eu sou muito amado por Deus? Não, me alegra. Mas olha que coisa impressionante que eu gostaria que vocês vissem. Em casa somos 6 irmãos. Outro dia lá perguntávamos, quem que é o preferido da mamãe? Daí um acha que é um, outro acha que é outro. Muitos acusam que sou eu. Quem é o mais amado do papai? Que foi mais amado do papai? Daí, cada vez que surge essa conversa, gera uma ciumeira danada. É um amor imperfeito. Agora, o fato de eu saber que Deus ama profundamente a Maria do Carmo, ao invés de me dar ciúme, me dá alegria. Vocês sentem assim? Isso é o Espírito Santo. Isso é o amor de Deus. Isso é testemunha do que é verdadeiramente o amor de Deus. E o Espírito Santo, vocês cantaram, faz com que a gente renasça, faz com que a gente tenha uma vida nova. E Jesus respondeu, lá em João 3,5, em verdade, te digo, quem não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Então é esse renascimento que o Espírito traz em nossas vidas. E na epístola de Tito está escrito, ele nos salvou mediante o batismo da regeneração
e renovação pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vai renovando as nossas vidas. Aquilo que eu já falei para vocês, claro, sempre respeitando a nossa liberdade. Na medida em que nós vamos deixando que o Espírito age em nossas vidas, nós vamos nos transformando. E o Espírito também nos ensina. Jesus disse assim, que quando chegarmos à frente dos tribunais, que a gente não fique preocupado com o que vai dizer, porque o Espírito vai nos dar o que dizer. Eu estava ali esperando para entrar e me veio então o testemunho que eu vou dar neste momento. Um dia eu fui acusado de ser um cara violento e agressivo. E como é que você diz que não é? Como é que quando te inventa uma calúnia dessa, como é que você faz? Daí você vai a um julgamento, e aí, como é que você faz? Daí nas minhas orações, o Espírito disse o seguinte: não seja eloquente, porque eu sempre sou um discutidor, um empolgado. Não, acalme-se, não queira se defender, não queira se defender desta forma. Seja o mais simples e o mais calmo possível. Eu diria, mas não vou me defender? Eu estou cheio de razão e não vou me defender? Não, mas é isso que o Espírito disse que eu deveria fazer. Eu fui lá e agi dessa forma. Acho que quem olhasse, nossa, aquele lá não é o Daltro. Imagina, não que eu estivesse fingindo, eu simplesmente não coloquei para fora a minha eloquência, a minha capacidade de me defender. A pessoa que me acusava fez exatamente o contrário. Passou uma agressividade imensa e ao juiz ficou claramente a convicção de quem era quem. E na própria sentença, o juiz pegou e resgatou a verdade. Eu teria a capacidade de fazer isso? Sabe qual foi meu grande mérito? Ter sido obediente ao Espírito. Então me ensinou. E eu queria dar esse testemunho aqui para vocês, né? Dizer para vocês que o Espírito Santo está presente. Eu estou lá na frente do meu cliente numa negociação, as coisas estão complicadas, porque as pessoas são muito espertas. Fala, vinde Espírito Santo, me ilumina, o que eu faço? Como é que eu saio dessa? Vem Espírito Santo. E o Espírito inspira. Daqui a pouco, quando você vê, o nosso se desfaz. Vem alguém te perguntar, Dalton, o que você acha que eu devo fazer? Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. E o Espírito Santo está em nossas vidas o tempo todo. A nossa vida passa a ser um diálogo praticamente permanente com o Espírito Santo. Porque São Paulo fala, orai sem cessar. Você fala, eu preciso ficar o dia inteiro rezando? Não, é que na medida em que nós vamos vivendo a vida do Espírito, a gente passa a ter um diálogo permanente com o Espírito. É um diálogo das situações da nossa vida, é Ele inspirando, é Ele também denunciando e repreendendo. Olha, tem uma situação que me irrita profundamente e que deve irritar boa parte de vocês. Eu moro ali perto da ESPM, e a hora que eu passo meio-dia, você precisa ver o descaso das pessoas com o trânsito. O cara para na rua, entra, você não consegue passar. O cara é aquilo muito do brasileiro que resolveu o seu problema, o resto que se dane. Então a gente vai se enfurecendo, um dia você vai ficando bravo e tal. Em um belo dia, eu estava passando, vieram dois rapazes assim, da maior, desrespeito, vieram andando no meio da rua como se... o dono da rua. Era aquela maior cara de pau. Sabe o que eu fiz? Deixei que o carro fosse para cima dele. Fui. Ah, é? Tá bom, então fui. Gente, bateu o espelhinho na mão dele. A reprimenda que eu recebi do Espírito Santo foi uma coisa notável. Parecia que eu tinha... Não. Gente, é o Espírito apontando o meu pecado. Você não pode fazer isso. Isso que você iria fazer era uma coisa profundamente grave. Não foi a minha consciência. Foi uma coisa assim notável de ação do Espírito Santo. E essa
é uma das ações fundamentais do Espírito Santo, porque ele convence o mundo do pecado. Entretanto, digo-vos a verdade, convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, vô-los enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado. Então diz assim, quando você ouvir alguém dizer, eu não tenho pecado, tem algo errado. Diz João Paulo na sua encíclica, O Esplendor da Verdade, a consciência moral, ela se expande ou ela regride. Na medida em que nós vamos negando a ação do Espírito em nossas vidas, nós vamos ficando cada vez com uma consciência moral cada vez menor. Nós vamos, eu diria, quase que nos tornando com características psicopáticas. Sabe, a pessoa que não tem sentimento de culpa, que não avalia as suas ações, isto é uma vida longe do Espírito. O Espírito faz o quê? Vai mostrando a minha vaidade, o meu orgulho, a minha preguiça, a minha gula, vai me mostrando, vai me indicando os meus pecados. Mas em nenhum momento ele me acusa. Em nenhum momento ele diz que Deus não me ama por causa do meu pecado. Em nenhum momento ele diz que eu não sou digno de Deus por causa do meu pecado. Mas ele vai mostrando, então na medida em que nós vamos nos relacionando com o Espírito, parece que vai aumentando os nossos pecados. Não, vai aumentando a consciência dos nossos pecados. E isso nos leva ao quê? A desejar o arrependimento, a buscar o perdão dos pecados para viver uma vida mais santa. E aí, veja, é outra ação que vem através do Espírito Santo. Em João 20, 22, Jesus assopra sobre os apóstolos e diz: recebeis o Espírito Santo, aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados. Então, o Espírito mostra os nossos erros, amplia a nossa consciência, para que nós busquemos cada vez mais o perdão dos nossos pecados e a misericórdia de Deus. E aí sim nós vamos crescendo em santidade. O Espírito dirige a igreja, fala-se que a nossa igreja é santa e pecadora, existem cardeais santos, existem cardeais que foram terríveis, ou que talvez possam até hoje ser terríveis, só que o Espírito conduz a igreja, e nada prevalecerá sobre a ação do Espírito. Diz lá em Atos: com efeito, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor outro peso, além do seguinte indispensável. É o Espírito conduzindo, é o Espírito inspirando. Essa vinda do Papa Francisco ao Brasil, ela mexeu com todo mundo, não mexeu? Por quê? Porque o Papa é muito talentoso? O que vocês acham que mexeu? Estava cheio de felicidade dele. É? A simplicidade, a humildade, o amor que ele trata das pessoas. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Então, aquilo que as pessoas sentiam, que a jornalista estava dizendo, nossa, mas é um ambiente maravilhoso, como, sabe, mas não conseguia explicar o que é que estava acontecendo, era exatamente uma ação estupenda do Espírito Santo. E eu fui a uma visita a um cliente esta semana, um empresário de muito sucesso, de quem eu não esperava ouvir o que ele me disse. Eu estava lá com um livro, ele viu que era a respeito, que estava lendo uma coisa a respeito do Papa, daí ele me perguntou, e aí, o que você achou do Papa? E quando eu devolvi a pergunta para ele, e aí, o que você achou do Papa? Daí ele falou, ele trouxe a fé. Trouxe a fé. Então, um testemunho maravilhoso da ação do Espírito Santo. Gente, Deus nos deu liberdade. A gente muitas vezes gostaria que Deus interferisse na liberdade. Por que Deus permite isso, permite aquilo, permite... Você já falou isso? A gente gostaria de cortar principalmente a liberdade dos outros, não é verdade?
A gente gostaria que Deus ficasse intervindo o tempo todo e nós nos tornássemos marionetes. Mas Deus nos deu liberdade. E diz São Paulo aos Coríntios: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E eu queria dizer para vocês, esta sensação, muitas vezes que vemos de mundo tumultuado, pode dar a impressão que o mundo está descontrolado, não é verdade? Mas Deus nos deu a liberdade, mas Ele mantém o controle do universo e das nossas vidas. Diz que nenhum cabelinho vai cair desta cabecinha sem o consentimento de Deus. E olha, a grande meta, a grande visão de Deus para cada um de nós, sabe qual é? Não é que você prospere nisso, tenha mais, tenha menos, se dê bem, não é nada disso. Isso tudo é relativo, tanto faz. Você pode viver com pouco, pode viver com muito, mas a grande vontade de Deus para cada um de nós é que cada um de nós se salve. Então é dentro desse contexto que devemos entender a ação de Deus. Por que Deus permite o sofrimento? Por que Deus permite a doença? Tudo está dentro do contexto de salvação. A hora que esse tempo passar, e vai passar muito rapidamente, nós vamos entender a ação de Deus e, por enquanto, vamos pedindo ao Espírito Santo que vá nos iluminando. E Jesus nos ensinou a pedir ao Pai o Espírito Santo. E ele diz lá em Lucas 11:13: vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Então, peçamos diariamente, invoquemos diariamente a ação do Espírito Santo. E diz ainda João, em João 3,34, Deus concede o Espírito sem medidas. Não é, João? Relata João. Quem diz é Jesus. Deus concede o Espírito sem medidas àqueles que pedem. Então não é um Espírito limitado. Nós podemos ir ampliando. E quando fomos batizados, nós fomos marcados com o selo do Espírito Santo. Outro dia, nessas manifestações também, lá quando o Papa estava no Brasil, apareceram uns jovens lá com era um secador para poder secar a água do batismo, para poder retirar os efeitos do batismo. Olha a mentalidade, para retirar os efeitos do batismo. Então fazer de conta que com um secador iriam retirar os efeitos do batismo. Eu falei, eles não sabem o que estão falando, não sabem o que estão desejando, não sabem o que estão buscando. Mas por quê? Porque fomos marcados com o selo do Espírito Santo quando fomos batizados. Nós podemos até mesmo negar, mas Deus não retira o seu amor, não retira o seu Espírito da nossa história pessoal. Cabe a cada um de nós aproveitar, cabe a cada um de nós fazer uso daquilo que Deus nos deu, das faculdades que Deus nos deu, e a maior delas é o Espírito Santo que está em nós. Se é o Espírito Santo, é o Espírito de Jesus, é Deus Pai, é a Trindade Santa dentro de nós. Essa é o nosso grande tesouro. Isso é que a gente precisa permanentemente estar se conscientizando e se abrindo ao Deus que está presente em nossa história, Deus que está presente em nossa vida pessoal. Um Deus que nós aprendemos que é paciente, compassivo, misericordioso, e João define que Deus é amor, e o Espírito Santo é a expressão do amor de Deus em nossas vidas.
E eu falei em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Gente, então...